Quando eu entrei na faculdade, em 2020, eu fui um mês exatamente para a faculdade e depois disso as aulas pararam por causa do lockdown. E eu pensei, bom, vai durar mais ou menos uma semana ou duas, talvez, não vai durar muito tempo, não tem como durar muito tempo isso, daqui a pouco eu vou voltar. Porque eu queria muito viver aquele a faculdade, né? Eu queria estar num ambiente universitário, eu queria viver aquilo tudo. E na minha cabeça eu sempre tive pra mim que eu iria encontrar a felicidade em outra pessoa, porque eu não era feliz comigo mesmo. Eu não me sentia bem, eu me sentia incompleto. Resumindo, eu não me sentia bem com a pessoa que eu era. E eu achava que todos os meus problemas iam se resolver, que ia chegar alguém e iria me consertar. Eu pensava desse jeito mesmo. Que ia chegar alguém, uma menina, e ia me consertar, e ia me deixar feliz, ia fazer com que a minha saúde mental ficasse perfeita, ia fazer com que eu me aceitasse, com que eu ficasse bonito. E eu pensava assim, não, eu só preciso de uma namorada, eu só preciso de uma namorada, sabe? Eu vejo esses caras com namoradas e eles são bonitos com as namoradas e eles têm a saúde mental boa e eles têm autoestima. Eu só preciso de uma namorada, não, uma namorada vai resolver minha vida. E se eu não achei uma no ensino médio, é claro que eu vou arrumar uma na faculdade, cara, não vai demorar muito, vai ser rápido. Eu tinha essa mentalidade de que eu precisava depositar minha felicidade em outras pessoas, de que apenas outra pessoa aparecendo na minha vida eu ia me sentir feliz, sabe? Isso se estendeu por muito tempo, por muitos anos. E aí aconteceu o lockdown, eu fiquei trancado dentro de casa. Eu e meus amigos, a gente tinha esse pensamento de que a gente ia arrumar uma namorada e que a gente queria viver o que a gente não viveu na juventude, exatamente no ensino médio, porque a gente sempre foi adolescentes muito reclusos, assim, a gente sempre foi meio nerdão, assim, a gente não viveu o que os adolescentes comuns costumam viver no ensino médio, sabe? A gente sempre foi muito recluso, a gente sempre foi muito na nossa, a gente sempre foi muito de só ficar em casa jogando, só ficar no Discord e assistir anime. A gente sempre foi aquele nerdão mesmo, estereótipo de nerdão, estereótipo de perdedor, sabe? A gente viveu nisso por muitos anos. E eu acredito que o lockdown, ele só intensificou aquilo. O lockdown só fez com que as coisas fossem pior, com que a nossa saúde mental piorasse, porque ficar em casa assim trancado no momento que você deveria estar vivendo um ambiente diferente, um ambiente universitário, pra mim não fez bem, sabe? Pra mim não fez bem isso. E eu continuei naquela por um tempo, e já que eu não conseguia interagir com as garotas na faculdade, eu interagia com elas pela internet. Então naquela época foi mais ou menos o momento que eu fiz 18 anos. Logo quando eu fiz 18 anos, meu amigo veio aqui em casa e ele criou um Tinder pra mim. E eu, na verdade, eu não iria criar. Por mim mesmo, eu não iria criar um Tinder, mas ele veio aqui e criou uma conta no Tinder pra mim. E eu só aceitei e falei, ah, já que ele criou, eu vou usar, eu não tô fazendo nada mesmo. Aí, cara, eu comecei isso a usar, e aí eu fiquei tirando fotos e eu tentava achar o melhor ângulo, o melhor jeito que eu ia ficar mais bonito, mas eu não conseguia me achar exatamente bonito na foto. Eu até tentava tirar uma foto do meu shape, mas eu era muito magrinho, cara. Tipo assim, eu era muito magrinho. Até dava pra ver alguns musculinhos, alguns gominhos que eu tinha, porque eu fazia natação. E alguma coisa tinha que ter, né? Porque eu não estava totalmente parado na época. Então, eu tentava tirar foto do meu shape assim, eu tinha o cabelo comprido, mas, cara, sinceramente, não tava bonito. Eu não tava bonito e eu não tinha percebido que eu não tava bonito. Assim, demorou um tempo pra eu perceber que eu tava horrível. Então eu entrei no Tinder e aí eu ficava entrando toda hora, eu fiquei viciado naquele aplicativo, sinceramente eu fiquei viciado naquele aplicativo. Até que chegou num ponto que quando as garotas não me respondiam mais, eu cobrava mesmo, tipo, eu mandava uma mensagem atrás da outra e meio que ficava subentendido que eu tava cobrando ela, entendeu? Porque eu tava achando que lá eu ia achar o amor da minha vida, entendeu? E eu não tava satisfeito em fazer apenas isso no Tinder, eu fazia isso também no Instagram, sabe? Eu procurava cantadas na internet e mandava pra elas no Instagram e tentava iniciar uma conversa no Instagram e falava, não, essa daqui vai ser minha namorada, esse aqui é o amor da minha vida, esse aqui não tem nem o que dizer, essa aqui vai ser minha namorada. E isso foi muito triste, cara. Assim, olhando de fora agora, olhando por uma outra perspectiva, eu percebo que isso foi triste, sabe?
Eu fiquei numa posição que eu fiquei com dó de mim mesmo, cara. E, sinceramente, ter dó de você mesmo é o pior sentimento que você pode ter, é dó de você mesmo. Então, cara, basicamente naquela época eu acordava de manhã, porque eu tava assistindo as aulas, como eu falei pra vocês, eu tava na faculdade, eu fiz faculdade de arquitetura. Então, eu acordava de manhã e aí eu ia assistir as aulas e eu ficava por volta das 8 até às 11h35, mais ou menos, assistindo as aulas. E era um saco, era horrível, era péssimo assistir as aulas. Cara, não sei, não era a mesma coisa de assistir uma aula presencial, sabe? Os professores, não sei, parecia que eles não sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Eles demoravam um monte pra entrar na plataforma. Eu acordava às 8 horas, em ponto. E aí eu abria a plataforma, eu abria o site que eu ia assistir as aulas. E aí eu ia tomar café, eu ia fazer outras coisas, porque os caras demoravam pra entrar, eles não sabiam entrar, entendeu? Então era um saco. Além de eu sentir que eu tava desperdiçando meu tempo, eu me sentia que eu me sentia horrível, eu me sentia péssimo, porque justamente eu tava fazendo aqueles maus hábitos, eu tava praticando um monte de mau hábito, cara. Como eu tava procurando uma namorada, como eu tava tentando colocar a minha felicidade em outra pessoa, eu ficava muito frustrado com isso, de não ter essa interação, de não ter isso que outros adolescentes já estavam tendo, que outras pessoas da minha idade já estavam tendo, já tinham namorado, já tinham essa interação, já tinham meio que a vida sexual ativa, entendeu? E eu não tinha isso, eu até então não tinha, eu só tinha beijado uma menina com 17 anos, foi uma só, uma única menina, eu perdi o bebê, que eu perdi o famoso bebê com 17 anos e foi só isso, eu não tive mais outra experiência depois disso. E eu fiquei muito frustrado, cara. Eu fiquei muito frustrado porque eu meio que recebia também essa frustração por parte dos meus amigos, porque eles também não tinham isso, e eu ficava pensando, cara, como que a gente não tá conseguindo isso? Como que é impossível essa conquista? Como que isso é tão impossível, cara? Como assim? E eu ficava frustrado. E aí, sabe o que eu fazia, cara? Eu pensava, bom, já que eu não tenho nenhum contato feminino, já que eu não tenho nenhum toque feminino, eu não tenho nada disso, eu nunca vou ter, eu, eu, cara, eu fazia meio que uma compensação. Eu compensava isso assistindo vídeos adultos e eu fiquei viciado nisso. Eu fiquei viciado nisso durante um bom tempo, na verdade. Durante um bom tempo eu fiquei viciado e era um dia sim, um dia não, ou todos os dias. Mas eu nunca cheguei no ponto que seria mais de uma vez por dia, assim. Era sempre uma vez por dia. Eu cheguei no ponto que eu me sentia obrigado a fazer isso. Eu nem sentia mais prazer em fazer isso. Eu cheguei no ponto que eu me senti obrigado a fazer isso. Obrigado a continuar fazendo isso, porque era um tipo de compensação. Eu não tinha o contato físico, eu não tinha um toque físico. Pra mim era impossível arrumar uma namorada. Pra mim eu nunca iria arrumar uma namorada, entendeu? E eu ficava frustrado, porque mesmo eu tentando, na minha cabeça eu tinha isso, que eu nunca ia ter ninguém, eu nunca ia ser uma pessoa feliz, sabe? Então, eu fiquei nessa de acordar na hora da aula, assistir a aula chata, ficar jogando pelo resto do dia, e viciado em bolacha recheada e em vídeos adultos e totalmente sedentário, cara. Então, como eu ia me sentir bem fazendo esse tipo de coisa? Como ia me sentir grato? Como eu ia me sentir feliz fazendo esse tipo de coisa? E eu simplesmente não percebia que isso nunca ia acontecer, que eu não ia me sentir feliz fazendo esse tipo de coisa, entendeu? Então, na verdade, chegou num certo dia que em setembro de 2022, na verdade, o lockdown já tinha passado, eu já tinha voltado para a faculdade, mas nada tinha mudado, entendeu? Nada tinha mudado. Eu ainda continuava com as mesmas atitudes, com os mesmos hábitos, com a mesma cabeça. A única diferença é que agora eu estava indo para a faculdade e eu estava tentando encontrar alguém presencialmente, eu não estava mais tentando fazer contato com as meninas de forma à distância, de forma EAD, entendeu? Então eu continuei nessa, só que eu não tinha coragem realmente pra falar com as garotas, eu não tinha coragem, eu era aquele amigo meio gay, sabe? O amigo gay. Falando a verdade, eu praticamente era o amigo gay mesmo sem ser gay. Eu não sou gay, mas eu agia como o amigo gay, entendeu? Então
elas me tratavam assim, elas legitimamente me tratavam como um amigo gay, eu não percebia, cara. Eu não percebia isso. Depois, quando eu fui entender essas coisas, isso me frustrou muito e, de certa forma, eu mudei, assim. Eu parei de me comportar como o amigo gay, entendeu? Você provavelmente já deve ter agido desse jeito sem ter notado. Mas, enfim, eu voltei a fazer natação depois, em 2022, e eu acabei me acidentando lá, eu machuquei o meu dedo, ainda dá pra ver a cicatriz aqui, dá pra ver a cicatriz, eu me cortei feio na natação, eu tava dando uma abraçada debaixo d'água, o azulejo da piscina ele tava trincado, sabe? Então, cara, doeu muito, doeu muito. Eu passei o meu dedo no azulejo assim e eu ouvi tipo assim, eu escutei e, cara, doeu muito, doeu muito. E eu já tava, cara, eu já tava de saco cheio de fazer natação, eu já tava cansado de fazer aquilo. Então, basicamente, eu só desisti da natação naquele dia porque eu fiquei frustrado, não tava me levando a lugar nenhum, tava me sentindo muito sozinho lá. Porque quando eu era menor, a natação era sempre cheia de crianças, e aí eu era uma criança junto com elas, e eu me divertia, e aí eu brincava na água, e a gente conversava, a gente nadava, a gente apostava corrida, a gente tinha esse senso de competitividade na natação, sabe? Só que conforme o tempo passou, eu fui ficando sozinho lá, porque eu fui crescendo e eu fui ficando sozinho na natação. Então, chegava um dia que eu tava simplesmente nadando sozinho lá e eu ficava, cara, eu não aguento mais, eu só quero ir embora pra casa. E aí eu ia embora pra casa e continuava jogando lá, eu ficava o resto do dia jogando. Então, basicamente eu não queria mais fazer aquilo, eu queria uma certa interação, eu queria alguma coisa diferente, eu queria mudar, sabe? Então pra mim aquela foi a gota d'água, foi o ponto final, eu me machuquei lá e aí foi o ponto final, acabou. E aí depois disso, cara, chegou o dia que eu finalmente percebi que eu tava fazendo tudo errado, chegou o dia que eu percebi que eu precisava de uma mudança. Me olhei no espelho aqui no meu quarto e eu me vi com um monte de espinha, eu me vi com o rosto todo oleoso de má alimentação, de maus hábitos, eu vi meu cabelo horrível, eu vi meu cabelo todo cheio de frizz, todo espigado, todo ressecado, aqui, comprido. E aí eu olhei no espelho e falei, cara, que é isso? O que é isso? Como eu me tornei isso? Como eu fiquei desse jeito? Como eu era uma criança normal e como eu acabei ficando desse jeito? Com pensamentos depressivos, com atitudes horríveis, com ações horríveis comigo mesmo, compensando a falta de alguma coisa num vício, entendeu? E era não só um vício, mas eram vários vícios. Era vício em comidas processadas, era um vício em videogame, era vício em vídeos adultos, era vício em me autodepreciar. E chegou nesse dia e eu não conseguia entender como eu tinha ficado daquele jeito, como eu acabei daquele jeito. Então, nesse dia eu olhei no espelho e eu legitimamente me odiei. Eu legitimamente comecei a odiar a mim mesmo. Eu pensei, não, tem que ter algum jeito, tem que ter algum jeito. Tem que ter uma forma de eu ficar mais bonito, tem que ter alguma forma dessas coisas mudarem. Naquele dia foi. Eu fiquei extremamente bravo comigo mesmo, eu fiquei extremamente bravo de como eu tinha chegado naquela situação. E eu não era mais um adolescente, cara, eu já tinha 19, 20 anos, 20 acho. 20 anos, é. Se eu fiz 18 em 2020, eu já tinha 20 em 22. Então, eu fiquei extremamente bravo comigo. Eu sentia raiva, eu senti uma raiva interna muito grande de mim mesmo, cara. E naquele dia eu pensei, eu preciso mudar, eu preciso acabar com essas espinhas, eu preciso acabar com o meu corpo que tá ridículo, eu era extremamente magro, eu tava com um corpo horrível, eu tava com um shape horrível, eu tava com o cabelo horrível, eu tava com a cara, com a pele horrível, eu tava tudo. Todos os meus maus hábitos, todos os meus vícios, todas as coisas erradas que eu fazia comigo mesmo, elas se externaram. Então, dava pra ver. As minhas ações, elas se tornaram visíveis no meu próprio corpo. Depois daquele dia, eu desisti da natação e eu me matriculei na academia aqui perto. E eu fui com um amigo meu que também estava querendo fazer academia. A gente resolveu fazer academia aqui perto de casa. E eu diria que lá foi o passo inicial, porque a academia me mostrou
um lado diferente da vida. Comecei a consumir conteúdo de academia, eu comecei a consumir conteúdos do mundo maromba, que tava ficando já muito em alta, como tá hoje em dia, tava começando a ficar muito em alta. Enfim, influencers assim como, sei lá, Renato Cariani e outros já estavam ficando assim bem em alta. Na verdade, eles já até eram em alta, só que eu não conhecia. Então eu comecei a consumir conteúdos de academia e nisso o YouTube mesmo começou a me recomendar conteúdos de desenvolvimento pessoal. De desenvolvimento pessoal que me falava como eu tinha que agir com as garotas, como elas enxergavam pessoas como eu, como existiam outras pessoas que também faziam essas práticas que nem eu, que pensavam que nem eu, que tinham os pensamentos autodestrutivos, que eu entendi que eu nunca iria ser atraente para as garotas dessa forma, que eu nunca ia ser atraente forçando mandar mensagem para elas, forçando mensagem, mandando mensagem uma atrás da outra. Eu nunca ia ser atraente perseguindo as garotas desse jeito, eu nunca ia ser uma pessoa atraente me comportando desse jeito, com essa aparência, com esses hábitos, com esse discurso que eu tinha, que eu tava basicamente me fazendo de coitado, sabe? Eu mesmo tava me vitimizando. E eu entendi com o desenvolvimento pessoal, eu entendi com esses conteúdos que não era desse jeito que você atraía uma garota, não era desse jeito que você se tornava uma pessoa atraente, que você se tornava uma pessoa melhor. Eu entendi que eu não precisava depositar a minha felicidade em outra pessoa e que eu mesmo conseguiria construir a minha própria felicidade. Foram assistindo conteúdos de desenvolvimento pessoal que eu entendi que eu mesmo poderia construir minha felicidade mudando meus hábitos, mudando coisas que podem parecer bobas, podem parecer simples, podem parecer até meio vergonha alheia, mas esses conteúdos eles são legítimos, eles são de verdade. E eu comecei a conhecer esse negócio de Blue Pill e de Red Pill e Black Pill e não sei o que. E cara, sinceramente, isso faz sentido. Isso fez sentido porque a divisão de Blue Pill e Red Pill é do cara que finalmente entendeu como se tornar um cara atraente, como que não era só esperar, que não era só é, ser um cara legal, ser um cara bonzinho, que ele ia encontrar a mulher da vida dele, que nem em filme de Hollywood, que o cara era simplesmente o cara bonzinho, e aí ele era tipo bobão, ele era nerdão, e ele encontrava a mulher da vida dele, e tipo uma mulher super bonita e que tudo mais, e cara, não é assim que funcionam as coisas. Você não vai conseguir conquistar, você não vai conseguir ser atraente sendo um cara bonzinho, sendo um cara bobo, sendo um cara é, nerdão que pratica maus hábitos. Porque que garota vai querer um cara nerdão, um cara bobão, sim? Que garota que tá se desenvolvendo, que garota que tem bons hábitos, que garota de valor vai querer um cara desse, cara? Então foi aí que veio esse estalo e eu entendi que eu precisava mudar. Porque eu não era atraente, eu não era bonito, eu não era legal, eu não era interessante, eu precisava mudar. Então, esse foi o dia, esse foi o ano que eu percebi que eu precisava mudar e que eu iria fazer isso de uma forma ou de outra. Então eu comecei a tirar fotos do meu rosto todos os dias. Eu comecei a praticar essas coisas, eu comecei a depositar o meu ódio que eu sentia de mim mesmo na academia. Eu comecei a me alimentar melhor, eu comecei a tomar mais água, eu comecei a parar de comer besteiras, eu aboli um monte de besteira que eu comia, um monte de chocolate, de bolacha recheada. E cara, aquelas coisas realmente funcionaram. Impressionantemente, aquelas coisas funcionaram. Eu percebi uma melhora assim, tipo instantânea. No momento que eu comecei a me sentir mais grato, no momento que eu comecei a praticar gratidão, que eu mesmo agradecia as coisas que eu tinha, eu agradecia as oportunidades, eu agradecia pela minha família, eu agradecia pela minha vida todos os dias. Eu percebi uma melhora instantânea. Assim como outros hábitos que eu comecei a colocar na minha vida depois disso, como a meditação, como banho gelado, como tentar fazer mais amigos na academia, ter um círculo social melhor, um círculo social de pessoas que não me colocavam para baixo, um círculo social de pessoas que também estavam se desenvolvendo. Então, o desenvolvimento pessoal ele realmente funcionou para mim. Fazer esses hábitos, trocar os hábitos ruins por hábitos bons, eles funcionaram pra mim, realmente funcionou. Eu me senti melhor, eu encontrei a felicidade em mim mesmo e eu descobri que se eu não era feliz comigo mesmo, se eu não me achava uma pessoa interessante, se eu não tinha felicidade genuína comigo mesmo, como eu ia esperar
que uma pessoa fosse gostar de mim, que eu iria encontrar felicidade num relacionamento, sendo que nem eu mesmo gostava de mim, cara. Eu me olhava no espelho e eu me odiava. Então, eu costumo dizer que chega uma hora na sua vida que você precisa ter esse sentimento de raiva contra você. Você precisa ter esse sentimento de ódio e não se aceitar. Esse discurso pode parecer tóxico, pode parecer, sei lá, um monte de gente frágil não vai gostar desse discurso, mas você precisa chegar no momento da vida que você vai se odiar. Você precisa chegar no momento da vida que você fala, eu não aguento mais. Eu simplesmente não aguento mais o que eu tô vivendo. Eu preciso mudar, a vida não pode ser só isso. A vida não pode ser simplesmente só esperar, simplesmente só tentar chamar a atenção dos outros e depositar sua felicidade nos outros. Entendeu? Mas isso vem com constância, isso vem com disciplina. E cara, eu sei que isso pode parecer difícil, isso pode parecer complicado, mas no fundo a gente só quer evoluir. No fundo a gente só quer ser uma pessoa melhor para nossa futura família, para nossa futura esposa, para nosso futuro eu do futuro, entendeu? E eu sei que você não é uma pessoa ruim fazendo esses hábitos, porque as coisas são difíceis, o mundo tá cheio de coisas que vão te puxar para esses hábitos. O mundo tá cheio de, enfim, as redes sociais, você entra lá e vê as meninas dançando seminuas, assim, você vê as meninas. é, Você vê pessoas até consumindo coisas ruins, consumindo comidas processadas, você vê esse conteúdo soft, esse conteúdo meio soft porn, sabe? Que você entra na internet, cara, não tem como evitar, e não tem como você negar, não tem como você falar pra mim que isso não existe, porque isso existe. E tem muitas distrações, tem muitas coisas que te levam pra cometer maus hábitos, tem muitas coisas que te levam pro vício, tem muitas coisas que te levam pra você ficar viciado em videogame, você ficar viciado em vídeos adultos, você ficar viciado em comida processada, você ficar viciado em se comparar, ficar viciado em passar o tempo em redes sociais e esses vídeos, o algoritmo ele foi feito para te viciar. Então eu não te culpo por isso. Eu não te culpo por isso, mas você precisa ter esse mesmo dia que eu tive. Você precisa ter esse dia que você vai notar que você está fazendo as coisas erradas. Nesse dia que você vai entender que a culpa de você estar assim, que a culpa que você está se depreciando, a culpa de você estar triste, a culpa de você estar no fundo do poço, ela é sua. E só você pode resolver, cara. Só você pode resolver, só você pode melhorar as coisas. Então, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, o meu nome é Breno, eu gravo vídeos sobre desenvolvimento pessoal aqui pro YouTube. E o meu canal é pequeno, então pode parecer que eu não tenho muito mérito em falar isso, mas eu tive um desenvolvimento muito grande. Eu considero que o meu desenvolvimento ele não seria possível se eu não tivesse tido esse dia de que eu percebi que eu estava fazendo tudo errado, entendeu? Então, essas coisas que eu tô falando pra você, elas não vão te atrapalhar. Elas não vão te deixar mal, elas não vão piorar a sua vida. Pelo contrário, não tem como você fazer essas coisas e não se sentir melhor, entendeu? Então, procura fazer as coisas que eu falei nesse vídeo, procura entender que a sua vida ela tá nas suas mãos e não nas mãos de outras pessoas. Sua vida não vai mudar quando você arrumar uma namorada. A sua vida só vai mudar por você mesmo. A sua vida só vai mudar quando você entender que você está fazendo as coisas erradas e se preparar para o futuro, se preparar para sua futura namorada, se preparar para o seu futuro eu, se preparar para sua futura família que você vai construir e que eu tenho certeza que você vai conseguir construir essa família. Por mais que pareça difícil, por mais que pareça muito longe, eu já conversei com caras que tinham simplesmente desistido de ter um relacionamento, que tinham desistido de arrumar uma namorada, porque eles simplesmente se odiavam. Mas o ponto não é se odiar e continuar na mesma. O ponto é se odiar pra mudar. O ponto é se odiar pra você começar a gostar de você mesmo, entendeu? Esse é o ponto que eu quero chegar. Se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado de verdade. Eu queria pedir pra você deixar o like, queria pedir pra você deixar um comentário. Vai ser muito legal saber o que você pensa sobre isso, se você já passou por um momento parecido, se você está passando por um momento parecido, se você precisava escutar isso, se você tem algum amigo que precisa escutar isso, mas nunca escutou de ninguém, manda esse vídeo para ele. E considere se inscrever no canal, vai estar aparecendo um vídeo desse lado aqui. E clica nele, assiste, vê se você gosta. E se inscreve. E é isso, e valeu!